Uma empresária próspera retorna ao cemitério para visitar o túmulo do filho perdido, mas descobre algo impossível. Uma jovem chorando desesperadamente com uma bebê nos braços diante da mesma lápide. O portão do cemitério municipal rangeu com um som sombrio quando Helena Monteiro atravessou a entrada principal. Suas mãos tremiam segurando o buquê de lírios brancos, as flores preferidas de Gabriel. Após anos dirigindo a Corporação Monteiro, uma das maiores empresas de construção do país, ela finalmente havia encontrado coragem para retornar àquele lugar que guardava sua maior dor. O vento gelado cortava seu rosto enquanto caminhava pelos corredores de mármore. Cada passo ecoava como um martelo batendo em seu peito. Helena havia evitado aquele lugar por tanto tempo que quase se perdeu entre os caminhos serpenteantes. Mas sua memória a guiou. Uma mãe jamais esquece o caminho até seu filho. Quando finalmente avistou a área familiar, Helena parou abruptamente. Seu coração disparou de uma forma que ela não experimentava há anos. Diante do túmulo de Gabriel, uma jovem estava ajoelhada, soluçando de forma desesperadora. Nos braços dela, uma bebê de poucos meses chorava baixinho, como se sentisse a tristeza que emanava daquela cena. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou Helena para si mesma, deixando o buquê cair no chão. A jovem parecia ter cerca de 20 anos, cabelos castanhos soltos que balançavam com cada movimento de choro. Suas lágrimas caíam sobre a lápide de mármore negro enquanto ela murmurava palavras inaudíveis. A bebê, vestida com roupinhas simples mas limpas, esticava os bracinhos minúsculos como se quisesse alcançar algo invisível. Helena se aproximou devagar, cada passo sendo uma tortura. O som de seus sapatos na grama chamou a atenção da jovem, que ergueu o rosto molhado de lágrimas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia algo neles que fez o mundo de Helena parar completamente. Desculpe, A jovem começou a falar, tentando se levantar rapidamente. Eu não sabia que alguém viria. Espere. A voz de Helena saiu mais áspera do que ela pretendia. O que você está fazendo aqui? A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada. Outras pessoas que visitavam túmulos próximos começaram a notar a tensão crescente. Um homem de meia idade parou de arranjar flores para observar a cena. Uma senhora idosa, que caminhava com dificuldade apoiada em uma bengala, diminuiu o passo para escutar melhor. A jovem abraçou a bebê com mais força, como se fosse um escudo protetor. Eu venho aqui sempre. Gabriel era... Sua voz falhou, e ela precisou engolir seco antes de continuar. Gabriel era o amor da minha vida. As palavras atingiram Helena como um raio. Ela cambaleou para trás, sentindo as pernas fraquejarem. Isso é impossível. Gabriel morreu há mais de um ano. Ele era apenas uma criança quando... Uma criança? A jovem franziu o senho, confusa. Gabriel tinha 22 anos quando nos conhecemos na Universidade Esperança. Ela olhou para a bebê em seus braços e depois para Helena. Nós íamos nos casar. O mundo girou ao redor de Helena. Ela segurou no tronco de uma árvore próxima para não desabar. As testemunhas ao redor pararam completamente suas atividades, sentindo que estavam presenciando algo extraordinário e perturbador. Mostre-me a lápide, Helena ordenou, sua voz saindo como um rosnado baixo. A jovem, agora visivelmente assustada, apontou para a pedra de mármore. Helena leu as palavras gravadas e sentiu seu mundo desmoronar completamente. Gabriel Henrique Monteiro, filho amado, sua luz continua brilhando em nossos corações. Não pode ser, Helena murmurou, caindo de joelhos ao lado da jovem. Meu Gabriel, meu bebê Gabriel. Ele morreu com apenas 2 anos, um acidente terrível. Eu mesma mandei fazer esta lápide. A jovem olhou para Helena com uma mistura de confusão e compaixão. Senhora, eu não entendo. O Gabriel que eu conheci era um jovem adulto. Ele me contou que perdeu os pais ainda bebê e foi criado por uma família adotiva. Ele sempre disse que queria encontrar sua mãe verdadeira algum dia. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena como cachoeiras. Isso não faz sentido. Eu enterrei meu filho. Eu vi o corpo. Eu carreguei o caixãozinho. Mamãe, por que aquelas senhoras estão chorando?
Perguntou uma criança que passava com os pais, apontando para a cena dramática. O pai da criança puxou-a rapidamente. Vamos, não é educado ficar olhando. Mas outros visitantes não conseguiam se afastar. A tensão emocional era magnética, atraindo olhares curiosos e preocupados de toda a direção. A jovem estendeu a mão hesitante em direção a Helena. Meu nome é Isabela Santos. Esta é Sofia, filha do Gabriel. Sua voz estava carregada de emoção. Se você realmente é a mãe dele, então Sofia é sua neta. Helena olhou para a bebê que a observava com olhos grandes e curiosos. Por um momento impossível, ela viu algo familiar naqueles olhos, uma semelhança que fez seu coração pular uma batida. Ele falava de mim? Helena perguntou, a voz quebrada. Todos os dias, Isabela respondeu, as lágrimas voltando a escorrer. Ele dizia que sua maior dor era não conhecer sua mãe de verdade, que ele sonhava em encontrá-la e apresentar sua família. Ele queria tanto que você conhecesse nossa filha. O som do choro de Helena ecoou pelo cemitério, um lamento profundo que vinha das profundezas de sua alma. Ela havia passado anos se culpando pela morte do filho, construindo um império empresarial como uma forma de preencher o vazio, apenas para descobrir que talvez sua maior dor fosse baseada em uma mentira. Como ele morreu? Helena conseguiu perguntar entre soluços. Isabela abraçou Sofia mais forte. Acidente de carro. Ele estava voltando da maternidade depois de conhecer nossa filha. Foi no mesmo dia em que Sofia nasceu. Sua voz quebrou completamente. Ele nem teve tempo de segurá-la direito. Meu Deus! Helena sussurrou, levando as mãos ao peito. No mesmo dia, uma senhora que observava a cena desde o início se aproximou devagar. Desculpem interromper um momento tão íntimo, mas vocês duas estão falando do mesmo túmulo, mas de pessoas diferentes. Isso não é normal. Helena e Isabela se olharam, uma realização terrível começando a tomar forma. Há quanto tempo você vem aqui? Helena perguntou. Desde que Sofia nasceu. Algumas semanas depois do acidente, Isabela respondeu. E eu não venho aqui há mais de um ano. Helena admitiu, a vergonha tingindo suas palavras. Isabela se levantou devagar, ainda segurando Sofia. Senhora Helena, eu acho que precisamos descobrir a verdade. Porque ou eu estou enterrando a pessoa errada, ou você está. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo o vento pareceu parar de soprar. As pessoas ao redor ficaram paralisadas, sentindo que estavam testemunhando o início de uma revelação que mudaria vidas para sempre. Helena se levantou também, suas pernas ainda tremendo. Há algo muito errado aqui, e eu vou descobrir o que é, nem que seja a última coisa que eu faça. Ela olhou novamente para Sofia, que agora sorria levemente em direção a ela. O coração de Helena se partiu e se reconstituiu ao mesmo tempo. Se existe uma chance, qualquer chance de que meu Gabriel ainda estivesse vivo quando vocês se conheceram. Helena parou, incapaz de completar o pensamento. Então nós duas fomos enganadas, Isabela completou, sua voz carregada de uma determinação crescente. E alguém vai ter que explicar por quê. O escritório da administração do cemitério municipal parecia menor do que realmente era, com Helena e Isabela ocupando as cadeiras diante da mesa de carvalho desgastada. O funcionário Marcelo Ferreira ajustava nervosamente os óculos enquanto folheava pilhas de documentos amarelados. Sofia dormia tranquilamente no colo de Isabela, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Isso é muito estranho, murmurou Marcelo, franzindo a testa enquanto examinava os registros. Nunca vi algo assim em 15 anos trabalhando aqui. Helena tamborilava os dedos impaciente na mesa. Cada segundo de espera era uma tortura. O que exatamente está vendo aí? Marcelo ergueu 2 documentos diferentes, um em cada mão. Temos aqui a documentação original do sepultamento de Gabriel Henrique Monteiro, registrado há mais de um ano. E aqui, ele balançou o outro papel. Temos uma segunda documentação para o mesmo túmulo, registrada semanas atrás. Como isso é possível? Isabela perguntou, sua voz tensa. Sofia se mexeu levemente, como se sentisse a angústia da mãe. Só há uma explicação lógica, Marcelo disse, removendo os óculos para limpá-los nervosamente. Alguém falsificou documentos ou houve um erro administrativo grave.
Helena se inclinou para a frente, seus olhos faiscando. Quem assinou a segunda documentação? Marcelo consultou os papéis novamente. Aqui está. Dr. Ricardo Oliveira, da Funerária Esperança. Ele foi quem cuidou de todos os trâmites do segundo sepultamento. Funerária Esperança. Helena repetiu, sua mente trabalhando rapidamente. Isabela, você se lembra do nome da funerária que cuidou do funeral do Gabriel? Era a Esperança, sim. O doutor Ricardo foi muito gentil comigo durante todo o processo. Isabela confirmou. Ele disse que conhecia Gabriel pessoalmente. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Eu também usei os serviços da Funerária Esperança quando meu Gabriel morreu. Mas quem cuidou de tudo foi minha irmã, Carmen. Eu não conseguia lidar com nada naquela época. Marcelo se levantou abruptamente. Senhoras, eu acho que vocês precisam conversar com o Dr. Ricardo imediatamente. Porque se ele fez 2 sepultamentos no mesmo túmulo... Sua voz sumiu, deixando as implicações pairarem no ar. Onde fica essa funerária? Helena perguntou, já se levantando. Há algumas quadras daqui, mas... Marcelo hesitou. Talvez seja melhor ligar antes. O Dr. Ricardo tem um temperamento difícil. Helena e Isabela trocaram olhares determinados. Nós vamos até lá agora, Helena declarou. O caminho até a Funerária Esperança foi percorrido em silêncio tenso. Helena dirigia seu carro importado enquanto Isabela segurava Sofia no banco do passageiro. A bebê havia acordado e observava o mundo através da janela com curiosidade inocente. Helena, Isabela disse suavemente, quebrando o silêncio. Posso perguntar como seu Gabriel morreu? As mãos de Helena apertaram o volante. Afogamento. Ele estava brincando no jardim da nossa casa de campo. Por um momento, apenas um momento, eu me distraí atendendo uma ligação de trabalho. Quando me dei conta, sua voz falhou. Você não precisa continuar, Isabela murmurou. Não, eu preciso. Helena insistiu, lágrimas começando a embaçar sua visão. Ele havia caído na piscina. Quando o encontrei já era tarde demais. Ou pelo menos foi isso que me disseram. Isabela sentiu um nó se formar no estômago. O que você quer dizer com "foi isso que me disseram"? Eu desmaiei quando vi meu filho na beira da piscina. Quando acordei, estava no hospital. Minha irmã Carmen cuidou de tudo. O atestado de óbito, o funeral, o sepultamento. Ela disse que era melhor eu não ver o corpo, que guardasse apenas as memórias boas. Helena parou o carro em frente à funerária. Agora estou me perguntando se isso foi proteção ou outra coisa. A Funerária Esperança era um prédio austero de 2 andares, com vitrais coloridos nas janelas e uma placa discreta na entrada. Helena e Isabela entraram no saguão principal, onde um perfume doce de flores misturado com desinfetante pairava no ar. Uma recepcionista jovem, Patrícia, levantou os olhos do computador. Posso ajudá-las? Precisamos falar urgentemente com o Dr. Ricardo Oliveira. Helena disse, sua voz carregada de autoridade empresarial. Ele está em uma reunião, mas posso tentar? Patrícia começou. Não é uma tentativa. É uma necessidade, Helena interrompeu. Diga a ele que Helena Monteiro está aqui sobre o caso Gabriel. O nome teve o efeito desejado. Patrícia ficou visivelmente nervosa e rapidamente pegou o telefone interno. Após uma conversa sussurrada, ela desligou. Ele as receberá em alguns minutos. Podem se sentar ali. Helena e Isabela se acomodaram nas poltronas de couro escuro. Sofia começou a fazer pequenos barulhos, e Isabela automaticamente começou a balançá-la suavemente. Ela tem os olhos dele, Helena observou, olhando para a bebê. Do meu Gabriel. Você acha que é possível? Isabela perguntou. Que seja realmente sua neta. Antes que Helena pudesse responder, uma porta se abriu e um homem alto e elegante apareceu. Doutor. Ricardo Oliveira tinha cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Senhora Monteiro, que surpresa inesperada, ele disse estendendo a mão. E você deve ser Isabela. Como está a pequena Sofia? O fato de ele conhecer o nome da bebê sem apresentações deixou ambas as mulheres desconfortáveis. Doutor. Ricardo, precisamos esclarecer algumas coisas sobre os sepultamentos de Gabriel. Helena disse diretamente. O sorriso do Dr. Ricardo vacilou por uma fração de segundo. Claro, claro.
Vamos para meu escritório, onde podemos conversar com mais privacidade. O escritório era luxuosamente decorado, com diplomas nas paredes e uma mesa de mogno impecável. Doutor. Ricardo se sentou atrás da mesa, criando uma barreira física entre ele e as duas mulheres. O que gostariam de saber? Ele perguntou, juntando as mãos sobre a mesa. Helena se inclinou para a frente. Quero saber como é possível que você tenha feito 2 sepultamentos diferentes no mesmo túmulo. A cor drenou do rosto do Dr. Ricardo. Eu não entendo a pergunta. Entende sim, Isabela disse, sua voz ganhando força. O Gabriel que você sepultou para mim era um jovem adulto. O Gabriel que você sepultou para ela era uma criança, ambos no mesmo lugar. Dr. Ricardo se levantou abruptamente, andando até a janela. Às vezes, há complicações administrativas. Papéis se misturam, formulários são preenchidos incorretamente. Não minta para nós. Helena explodiu, batendo a mão na mesa. Sofia acordou com o barulho e começou a chorar. Minha empresa lida com documentação complexa todos os dias. Eu sei a diferença entre um erro e uma fraude deliberada. Dr. Ricardo se virou lentamente. Seu rosto havia endurecido, perdendo toda a pretensão de cordialidade. Senhora Monteiro, sugiro que não faça acusações que não pode provar. Então prove que estou errada. Helena desafiou. Mostre-nos os registros completos, os atestados de óbito, as autorizações de sepultamento. Isso é confidencial. Não quando se trata do meu filho, Helena rugiu, se levantando. Isabela também se levantou, balançando Sofia para acalmá-la. Dr. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, avaliando as duas mulheres à sua frente. Finalmente, ele suspirou profundamente. Há certas situações na minha profissão que requerem discrição absoluta, ele disse lentamente. Que tipo de situações? Isabela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Situações onde famílias poderosas precisam de soluções específicas para problemas delicados. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. O que você está insinuando? Estou dizendo que às vezes, quando uma criança morre, ele fez aspas no ar. Pode ser porque alguém decidiu que era melhor que ela desaparecesse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia havia parado de chorar e agora olhava fixamente para Dr. Ricardo, como se pudesse sentir a tensão no ar. Você está dizendo que meu filho não morreu? Helena perguntou, sua voz tremendo. Dr. Ricardo voltou para sua cadeira e se sentou pesadamente. Estou dizendo que há 15 anos nesta profissão, eu aprendi que nem todas as mortes são o que parecem ser. Isabela deu um passo à frente. E o meu Gabriel? O pai da Sofia? Ele realmente morreu? Dr. Ricardo hesitou. Esse foi real, muito real e muito trágico. Helena se aproximou da mesa, colocando as duas mãos sobre ela e se inclinando em direção ao Dr. Ricardo. Se meu filho não morreu naquela piscina, onde ele está? O que aconteceu com ele? Senhora Monteiro, há perguntas que é melhor não fazer. Há respostas que é melhor dar, Helena retrucou, sua voz carregada de ameaça contida. Porque se descobrirmos que você participou de qualquer esquema, vocês não entendem com quem estão lidando. Dr. Ricardo interrompeu, levantando-se novamente. Desta vez, havia algo perigoso em seus olhos. Há pessoas poderosas que não gostam quando seus segredos são escavados. Isabela abraçou Sofia mais forte. Que pessoas? Pessoas que têm o poder de fazer outras pessoas desaparecerem. Dr. Ricardo disse, cada palavra carregada de significado. Permanentemente. Helena riu, mas não havia humor no som. Você está ameaçando duas mulheres desarmadas, uma delas carregando uma bebê? Estou alertando duas mulheres que parecem não compreender a gravidade da situação em que se meteram. De repente, a porta do escritório se abriu e Patrícia apareceu com o rosto pálido. Dr. Ricardo, tem alguém aqui para vê-lo? Diz que é urgente e que tem a ver com o caso antigo. Dr. Ricardo ficou visivelmente nervoso. Quem é? Uma mulher chamada Carmen Monteiro. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isabela olhou para ela, confusa. Minha irmã, Helena sussurrou. Ela está aqui. A porta do escritório se abriu lentamente, revelando uma mulher elegante de meia idade.
Carmen Monteiro entrou com passos medidos, seus olhos calculistas percorrendo rapidamente o ambiente antes de pousarem em Helena. O silêncio que se instalou era tão denso que até mesmo Sofia pareceu sentir a tensão, agarrando-se mais forte à blusa de Isabela. Helena, Carmen disse, sua voz controlada, mas com um tremor quase imperceptível. Que surpresa encontrá-la aqui. Carmen. Helena se endireitou, cada músculo do seu corpo se tensionando. Que coincidência interessante você aparecer justamente agora. Dr. Ricardo limpou a garganta nervosamente. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Não. Helena cortou, sua voz firme como aço. Chega de conversas particulares, chega de segredos. Ela gesticulou em direção a Isabela. Esta é Isabela Santos e esta é Sofia. Aparentemente, minha neta. O rosto de Carmen empalideceu visivelmente. Seus olhos se fixaram na bebê por um momento prolongado. E Helena não perdeu a expressão de reconhecimento que passou rapidamente por seu rosto. Sua neta? Carmen repetiu, forçando uma risada que soou completamente falsa. Helena, você está delirando. Gabriel morreu há mais de 1 ano. Que Gabriel? Isabela perguntou, dando um passo à frente. Sua voz estava carregada de uma coragem que ela não sabia possuir. O Gabriel que morreu criança na piscina? Ou o Gabriel que morreu adulto no acidente de carro? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen trocou um olhar rápido com o Dr. Ricardo, uma comunicação silenciosa que não passou despercebida por Helena. Você sabia? Helena sussurrou, a realização atingindo-a como um raio. Você sempre soube. Carmen suspirou profundamente e se sentou em uma das cadeiras, como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros. Helena, você precisa entender. Na época, você estava destruída, completamente quebrada. Entender o quê? Helena explodiu, sua voz ecoando pelas paredes do escritório. Que meu filho não morreu? Que você me fez acreditar por mais de 20 anos que eu era uma criminosa? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Lágrimas de raiva, alívio e traição, se misturando numa tempestade emocional devastadora. Isabela segurou Sofia mais próximo ao peito, a bebê agora chorando baixinho como se pudesse sentir a dor que preenchia o ambiente. Por favor, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Meu Gabriel está realmente morto? Seu Gabriel, sim, Dr. Ricardo disse suavemente. O acidente foi real, trágico e irreversível. Mas o meu não, Helena murmurou, caindo pesadamente numa cadeira. Meu Gabriel não morreu naquela piscina. Carmen se inclinou para a frente, suas mãos tremendo levemente. Helena, você tem que entender o contexto. Você estava tendo um colapso nervoso. Havia ameaças. Que tipo de ameaças? Helena perguntou, sua voz agora perigosamente baixa. Marcelo Santana, Carmen disse, e o nome pairou no ar como uma maldição. Ele descobriu sobre os contratos fraudulentos da empresa. Disse que ia expor tudo, destruir nossa família, a menos que o quê? A menos que ele ficasse com Gabriel. O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse sido atingida por um caminhão. Isabela levou a mão à boca, abafando um grito de horror. Você deu meu filho para um chantagista? Helena perguntou, sua voz saindo como um gemido de animal ferido. Eu salvei nossa família, Carmen explodiu, levantando-se bruscamente. Marcelo tinha evidências suficientes para nos destruir completamente. A empresa, nossa reputação, nossa fortuna, tudo teria desaparecido. E você estava tão instável que você decidiu que era melhor me fazer acreditar que eu havia perdido meu filho para salvar sua precioso dinheiro. Helena terminou, cada palavra carregada de veneno. Dor. Ricardo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Nós criamos um cenário convincente. O corpo na piscina era de outra criança que havia falecido por causas naturais. Mesma idade, características físicas similares. Vocês profanaram o corpo de uma criança inocente, Isabela disse, sua voz cheia de repugnância. Como puderam? Fizemos o que era necessário, Carmen disse friamente. E funcionou. Marcelo ficou quieto. Criou Gabriel como se fosse filho dele.
e nossa família manteve sua posição. Helena se levantou lentamente, uma fúria controlada irradiando de cada poro de seu corpo. Onde está meu filho agora? Helena, Carmen começou. Onde está meu filho? Helena gritou, sua voz rachando com a emoção bruta. Sofia começou a chorar mais alto, e Isabela automaticamente começou a balançá-la, sussurrando palavras de conforto. Mas seus olhos estavam fixos no drama que se desenrolava à sua frente. Carmen engoliu seco. Marcelo o criou em uma cidade pequena no interior. Gabriel cresceu acreditando que era órfão, que seus pais haviam morrido quando ele era bebê. E quando ele se tornou adulto, Helena pressionou. Ele se rebelou contra Marcelo. Queria encontrar sua família verdadeira. Fugiu para a capital, começou a estudar na universidade. Onde conheceu Isabela? Helena completou, as peças finalmente se encaixando. Meu Gabriel, meu filho que eu acreditei ter perdido. Ele estava vivo, procurando por mim, enquanto eu me afundava em culpa e álcool. Isabela se aproximou de Helena, sua própria voz quebrada pela emoção. Helena, eu preciso que você saiba. Gabriel falava sobre você todos os dias. Ele dizia que sentia um vazio no peito, como se uma parte dele estivesse perdida. Ele sonhava em encontrar sua mãe verdadeira. As lágrimas de Helena agora caíam livremente. E eu estava aqui, construindo impérios para preencher o vazio que vocês criaram, trabalhando dia e noite para esquecer a dor de ter perdido meu filho. Gabriel era um homem incrível, Isabela continuou, sua voz suave mas firme. Gentil, determinado, cheio de sonhos. Ele queria ser arquiteto. Dizia que ia construir casas onde famílias pudessem ser felizes juntas. A ironia não passou despercebida por ninguém no escritório. Helena havia construído um império de construção, enquanto seu filho sonhava em construir lares felizes. Dr. Ricardo se levantou. Há algo mais que vocês precisam saber. Todos os olhos se voltaram para ele. O acidente de Gabriel pode não ter sido acidental. O ar parece ter sido sugado do ambiente. Isabela ficou lívida, abraçando Sofia como se sua vida dependesse disso. O que você quer dizer? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Marcelo estava furioso quando Gabriel fugiu. Ele veio me procurar algumas semanas antes do acidente, perguntando se eu sabia onde Gabriel estava. Disse que o moleque ingrato ia pagar pelo que fez. Carmen ficou em pé rapidamente. Ricardo, pare agora. Não! Isabela gritou, encontrando uma força que não sabia possuir. Não parem agora! Vocês devem isso ao Gabriel, a mim, a Sofia. Ela olhou para a bebê em seus braços. Vocês devem a verdade completa. Helena se aproximou de Dr. Ricardo. Continue, conte tudo. O acidente aconteceu em uma estrada conhecida por ser perigosa, mas Gabriel era um motorista cuidadoso, muito cuidadoso. O relatório policial mencionou falhas nos freios, mas... Ele hesitou. Mas... Helena pressionou. Mas Marcelo tinha contatos na polícia. O caso foi arquivado rapidamente, sem investigação aprofundada. Isabela cambaleou, e Helena instintivamente se moveu para ampará-la. Você está dizendo que eles agiram contra meu Gabriel? Estou dizendo que há muitas perguntas sem respostas. Dr. Ricardo respondeu cuidadosamente. Carmen estava visivelmente agitada. Isso são especulações perigosas. Vocês não entendem com quem estão lidando. Marcelo não é apenas um chantagista comum. Ele tem conexões, poder, influência. E onde ele está agora? Helena perguntou. Morreu há alguns meses, Dr. Ricardo disse. Ataque cardíaco súbito. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez era diferente. Era o silêncio de pessoas processando revelações que mudariam suas vidas para sempre. Sofia escolheu esse momento para parar de chorar e olhar diretamente para Helena. Seus olhos grandes e expressivos pareciam carregar uma sabedoria, além de seus poucos meses de vida. Helena estendeu a mão hesitante em direção à bebê. Posso... Isabela assentiu, passando Sofia cuidadosamente para os braços de Helena. O momento em que a avó segurou a neta pela primeira vez foi carregado de uma emoção tão intensa que até mesmo Carmen ficou em silêncio. Ela tem seus olhos. Isabela sussurrou. Os olhos do Gabriel. Helena olhou para Sofia, e pela primeira vez em mais de 20 anos,
Sentiu uma paz genuína tomando conta de seu coração. Ela é linda, perfeita. Helena, Carmen disse suavemente. Eu sei que você me odeia agora, mas eu fiz o que achei melhor na época. Helena levantou os olhos, ainda segurando Sofia. Você fez o que era melhor para você, Carmen. Não para mim, não para Gabriel, não para nossa família, para você. E agora? Isabela perguntou. O que fazemos agora? Helena olhou para a neta em seus braços, depois para Isabela, depois para sua irmã. Agora nós descobrimos toda a verdade. Cada detalhe, cada mentira, cada segredo. Sua voz ganhou uma determinação férrea. E então, nós fazemos justiça para Gabriel, para os 2 Gabriéis. Doutor, Ricardo se dirigiu à porta. Eu sugiro que vocês sejam muito cuidadosas. Há pessoas que não vão gostar de ver esses segredos expostos. Deixe que não gostem, Helena disse, beijando suavemente a testa de Sofia. Eles tiraram 20 anos da minha vida. Tiraram a chance de conhecer meu filho adulto. Tiraram a chance dele conhecer sua verdadeira mãe. Ela olhou diretamente para Carmen. Mas não vão tirar mais nada de nós. A mansão Monteiro erguia-se imponente contra o céu nublado da tarde, suas janelas de vidro refletindo a luz dourada que filtrava entre as nuvens. Helena dirigia em silêncio, seus dedos ainda tremendo no volante após as revelações devastadoras na funerária. No banco do passageiro, Isabela embalava Sofia, que dormia pacificamente, alheia à tempestade emocional que se desenrolava ao seu redor. Helena, Isabela quebrou o silêncio, sua voz hesitante. Você tem certeza de que quer fazer isso agora? Talvez seja melhor processar tudo primeiro. 20 anos, Isabela. Helena respondeu, sua voz carregada de uma determinação que cortava como lâmina. 20 anos da minha vida foram roubados por mentiras. Cada dia que eu passei me culpando, cada noite que eu bebi até desmaiar para esquecer a culpa. Sua voz falhou por um momento. Não posso esperar nem mais um segundo. Carmen havia seguido em seu próprio carro, mantendo distância como uma sombra relutante. Helena podia vê-la pelo retrovisor, provavelmente planejando sua próxima jogada, ou pensando em como minimizar os danos. Quando chegaram à propriedade, Helena parou o carro em frente à garagem e respirou fundo. Tudo o que você vai ver aqui foi construído sobre uma mentira, Isabela. Cada tijolo, cada móvel, cada conquista empresarial. Tudo foi minha forma patética de tentar preencher um vazio que nunca deveria ter existido. Elas entraram pela porta principal e Isabela não pôde evitar um suspiro de admiração. O hall de entrada era majestoso, com um lustre de cristal que projetava arco-íris delicados nas paredes de mármore. Mas Helena mal olhou para a opulência ao seu redor. Esperança! Helena chamou, sua voz ecoando pelos corredores. Uma mulher de meia idade apareceu rapidamente, secando as mãos no avental. Esperança Dias havia sido governanta da família Monteiro por mais de 15 anos, uma presença constante que viu Helena em seus piores momentos. Senhora Helena, Esperança disse com seu leve sotaque, mas parou abruptamente ao ver a bebê nos braços de Isabela. Suas mãos voaram para o peito, e ela murmurou algo em espanhol. Esperança, você está bem? Helena perguntou, notando a reação. A governanta se aproximou lentamente, seus olhos fixos em Sofia. Ai, meu Deus, é igual ao pequeno Gabriel quando era bebê. Helena sentiu o coração pular uma batida. Você se lembra de como Gabriel era quando bebê? Como poderia esquecer? Esperança respondeu, lágrimas começando a formar em seus olhos. Eu cuidava dele todos os dias. Aqueles olhos grandes, aquele sorriso. Ela olhou para Helena com uma expressão confusa. Mas senhora, esta bebê, ela é minha neta. Helena completou, sua voz embargada. Filha do Gabriel que eu pensei ter perdido, mas que na verdade cresceu longe de mim. Esperança se benzeu rapidamente. Não entendo. Carmen finalmente entrou na casa, fechando a porta com mais força do que necessário. Helena, não envolva os funcionários nisso. Por que não? Helena se virou para enfrentar a irmã. Esperança conhecia Gabriel melhor do que qualquer um de nós. Ela passava mais tempo com ele do que eu, que estava sempre trabalhando. O arrependimento era palpável em sua voz. Isabela se aproximou de Esperança. Você poderia nos contar sobre Gabriel quando ele era pequeno? Eu quero saber tudo sobre o pai da Sofia. Os olhos de Esperança se iluminaram,
e ela gesticulou para que seguissem até a sala de estar. Venham, venham. Tenho fotos, tenho histórias. A sala de estar era um santuário de memórias familiares. Retratos emoldurados cobriam as mesas laterais e as estantes. Esperança foi diretamente a um álbum específico, suas mãos carinhosas folheando as páginas. Aqui, ela disse, apontando para uma foto de um menino loiro de aproximadamente 2 anos, rindo enquanto brincava com blocos coloridos. Esta foi tirada semanas antes do acidente. Helena se aproximou e o que viu a fez cambalear. A semelhança entre o Gabriel da foto e Sofia era inegável. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato do rosto, até mesmo a forma como o menino sorria. Meu Deus, Isabela sussurrou segurando Sofia mais perto. É realmente ele. Esperança virou mais algumas páginas. Gabriel era tão inteligente, tão curioso, sempre fazendo perguntas, sempre explorando. Ela parou em uma foto do menino no jardim, próximo à piscina fatídica. Ele amava a água, mas também tinha muito cuidado. Nunca entendi como... Por que não aconteceu? Helena interrompeu sua voz dura. Ele nunca se afogou na piscina. A confusão no rosto de Esperança era genuína. Não entendo, senhora Helena. Eu estava aqui quando... O que exatamente você viu naquele dia? Helena perguntou, sentando-se ao lado da governanta. Esperança franziu o senho, claramente se esforçando para lembrar. Foi um dia muito estranho. Você tinha ido para uma reunião de negócios e eu estava preparando o almoço. Gabriel estava brincando no jardim como sempre. Ela parou, suas mãos tremendo ligeiramente. Então seu celular tocou e você voltou correndo para atender. Depois disso, ela balançou a cabeça. Tudo aconteceu tão rápido. Continue, Isabela encorajou suavemente. Vi você correndo para a piscina, gritando. Mas quando cheguei lá, havia muita confusão. Senhora Carmen já estava lá, e havia paramédicos. Esperança parou abruptamente. Mas esperem. O quê? Helena pressionou. Senhora Carmen chegou muito rápido, demasiado rápido. Como ela soube do acidente antes mesmo de alguém ligar para ela? O silêncio que se instalou foi pesado. Carmen, que havia permanecido quieta até então, se mexeu desconfortavelmente. Eu estava passando por aqui, Carmen disse rapidamente. Vim fazer uma visita surpresa. Mentira, Esperança disse firmemente, surpreendendo a todos com sua coragem súbita. Você nunca fazia visitas surpresa. Nunca. E além disso, ela hesitou, olhando nervosamente para Carmen. Além disso, o quê? Helena perguntou. Além disso, eu não reconheci o menino que estava na piscina. A bomba explodiu no meio da sala. Helena se levantou bruscamente. Isabela levou a mão à boca, e até mesmo Sofia pareceu sentir a tensão, mexendo-se inquieta nos braços da mãe. O que você quer dizer com não reconheceu? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Esperança olhou diretamente para Helena, suas palavras carregadas de uma verdade que havia guardado por anos. O corpo na piscina não era nosso Gabriel. Carmen se levantou rapidamente. Esperança, você estava em choque. Não sabia o que estava vendo. Eu cuidei daquele menino todos os dias por 2 anos, Esperança disse, sua voz ganhando força. Eu conhecia cada sardinha em seu rosto, cada cicatriz de quando ele caía brincando. O menino na piscina não tinha a marca de nascença que Gabriel tinha no ombro direito. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Que marca de nascença? Esperança tocou o próprio ombro direito. Uma pequena marca em forma de lua crescente. Estava lá desde que ele nasceu. Isabela, que havia permanecido em silêncio, subitamente começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava alívio e dor. O que foi? Helena perguntou, preocupada. Gabriel. Isabela soluçou. Meu Gabriel. Ele tinha uma marca de nascença no ombro direito, em forma de lua crescente. Ele sempre dizia que era seu sinal de sorte. O mundo parou. O ar na sala parecia ter se tornado sólido, difícil de respirar. Helena olhou para Sofia, depois para a foto do menino no álbum, depois para a Esperança. Então é verdade, Helena murmurou. Meu filho, meu Gabriel, ele realmente cresceu. Se tornou o homem que Isabela amou, o pai da Sofia. Carmen havia empalidecido completamente. Helena,
Você não entende as ramificações. Eu entendo perfeitamente. Helena explodiu, toda a raiva represada de 20 anos, finalmente encontrando saída. Eu entendo que vocês me roubaram a chance de criar meu filho. Vocês me fizeram acreditar que eu era uma criminosa. Vocês me negaram a oportunidade de conhecer a mulher que ele amou, de estar presente quando minha neta nasceu. Esperança se levantou e se aproximou de Helena. Senhora, há mais uma coisa. O quê? A governanta foi até uma gaveta e retirou um envelope amarelado. Gabriel deixou isso aqui algumas semanas antes do acidente. Me pediu para só dar para você se algo acontecesse com ele. Helena pegou o envelope com mãos tremendo. Seu nome estava escrito na frente com uma caligrafia infantil, mas determinada. Um menino de 2 anos não sabia escrever, Isabela observou. No, Esperança confirmou. Mas um menino de 5 anos, Jim. Carmen deu um passo à frente. Helena, não abra isso agora. Você precisa estar preparada. Eu passei 20 anos me preparando para um momento que nunca deveria ter chegado, Helena disse, rasgando o envelope. Dentro havia um desenho feito com giz de cera e algumas palavras escritas em letras desiguais. Para a mamãe, eu te amo mesmo longe. Vamos nos encontrar de novo. Gabriel. As lágrimas de Helena caíram sobre o papel, borrando ligeiramente as cores do desenho. Era um desenho simples, uma casa com janelas amarelas, 2 figuras de mãos dadas, uma maior e uma menor, e um sol sorridente no céu. Ele sabia, Helena sussurrou. Mesmo sendo tão pequeno, ele sabia que ia ser separado de mim. Isabela se aproximou, segurando Sofia com uma mão e colocando a outra no ombro de Helena. Helena, olhe para mim. Helena ergueu os olhos, ainda chorando. Gabriel encontrou você, Isabela disse suavemente. Pode não ter sido da forma que vocês planejaram, mas ele encontrou você. Através de mim, através de Sofia. Ele realizou sua promessa. Sofia escolheu esse momento para acordar e sorrir. Seu primeiro sorriso consciente, olhando diretamente para Helena. Ela sabe, Esperança sussurrou. Os bebês sempre sabem. Helena segurou a neta mais próximo, o desenho ainda em suas mãos. Prometo a você, Sofia. E prometo ao seu pai. Vocês nunca mais vão ficar sozinhas. E quem fez isso com nossa família vai pagar por cada lágrima, cada noite perdida, cada momento roubado de nós. Carmen se dirigiu à porta. Helena, eu espero que você saiba no que está se metendo. Estou me metendo na busca pela verdade, Helena respondeu sem olhar para trás. E diferente de você, eu não tenho medo dela. A noite havia caído sobre a cidade quando Helena se dirigiu ao escritório principal da Corporação Monteiro. O edifício de 20 andares se erguia contra o céu estrelado como um monumento ao sucesso empresarial. Mas para Helena, naquele momento, representava algo muito mais sombrio. Um império construído sobre o sacrifício do próprio filho. Isabela a acompanhava, carregando Sofia em um carrinho de bebê que Helena havia insistido em comprar durante uma parada rápida em uma loja de departamentos. Você tem certeza de que devemos fazer isso de noite? Isabela perguntou, olhando nervosamente para as janelas escuras do prédio. É o único momento em que posso acessar os arquivos sem interferência, Helena respondeu, passando o cartão de segurança na entrada principal. Se Carmen ou alguém mais está envolvido nisso, eles não podem saber o que estamos fazendo. O elevador subiu silenciosamente até o 20º andar, onde ficava o escritório presidencial de Helena. As luzes se acenderam automaticamente quando ela abriu a porta, revelando um ambiente luxuoso, mas frio. Mesas de vidro, cadeiras de couro italiano e quadros abstratos que não transmitiam nenhuma emoção. Nunca pensei que estaria trazendo minha neta para conhecer o lugar onde construí minha prisão emocional. Helena murmurou, dirigindo-se diretamente para o cofre eletrônico atrás de sua mesa. Sofia havia adormecido durante a viagem, mas agora começava a se mexer inquieta, como se pudesse sentir a tensão no ambiente. Isabela a tirou delicadamente do carrinho, balançando-a suavemente. Helena, o que exatamente estamos procurando? Isabela perguntou. Contratos, correspondências, qualquer coisa que prove o que Carmen disse sobre Marcelo Santana e as ameaças. Helena digitou uma sequência complexa no cofre. Se ele realmente tinha evidências de fraude, deve haver registros disso em algum lugar.
O cofre se abriu com um clique suave, revelando pilhas de documentos organizados meticulosamente. Helena começou a retirar pastas, espalhando-as sobre sua mesa de vidro. Aqui, ela disse, abrindo uma pasta marcada com Contratos Confidenciais 2003. Este é o ano em que Gabriel desapareceu. Isabela se aproximou, ainda embalando Sofia. O que você está vendo? Helena folheava rapidamente os documentos, seus olhos treinados para identificar irregularidades. De repente, ela parou, seu rosto empalidecendo. Isso não pode estar certo, ela sussurrou. O que foi? Helena ergueu um documento, suas mãos tremendo. Este contrato é para a construção do complexo residencial Vista Verde. O valor declarado aqui é de 50 milhões, mas... Ela pegou outro papel. A fatura real para o cliente foi de 80 milhões. Isso significa 30 milhões de diferença que desapareceram em contas fantasma. Helena continuou examinando os documentos. E há mais. Muito mais. À medida que ela explorava os arquivos, um padrão terrível começou a emergir. Dezenas de contratos com valores discrepantes, materiais de construção superfaturados, subcontratados que existiam apenas no papel. Meu Deus, Helena murmurou. Carmen não estava mentindo sobre a fraude, mas ela não disse que ela mesma estava envolvida até o pescoço. Sofia acordou completamente e começou a choramingar. Isabela automaticamente começou a procurar na bolsa por uma mamadeira. Aqui, deixe-me ajudar, Helena disse, interrompendo sua investigação para aquecer a mamadeira no pequeno micro-ondas que mantinha em seu escritório para as longas noites de trabalho. Enquanto esperava, ela notou uma pasta diferente no fundo do cofre, uma que não se lembrava de ter colocado lá. A etiqueta dizia simplesmente MS, pessoal. MS, ela murmurou. Marcelo Santana. Com a mamadeira aquecida, ela a entregou para Isabela e abriu a pasta misteriosa. O que encontrou dentro fez seu sangue gelar. Fotografias. Dezenas delas. Fotos de Gabriel como bebê, Gabriel dando os primeiros passos, Gabriel brincando no jardim. Mas havia também fotos mais recentes. Gabriel adolescente, Gabriel na universidade, Gabriel com Isabela. Ele estava observando nosso filho durante todos esses anos, Helena disse, sua voz carregada de horror e fúria. Isabela quase deixou cair a mamadeira. Como ele conseguiu essas fotos? Helena continuou folheando e encontrou algo ainda mais perturbador. Um diário manuscrito. A caligrafia era angular e precisinha, claramente masculina. É o diário de Marcelo, ela disse, começando a ler em voz alta. Dia 1/247. Gabriel completou 15 anos hoje. Ainda se parece com Helena, mas está ficando parecido comigo também. Ele não sabe, mas eu sou o único pai que ele conhece agora. Isso é doentio, Isabela sussurrou. Helena virou a página. Dia 1890. Gabriel está fazendo muitas perguntas sobre sua família biológica. Preciso ser mais cuidadoso. Não posso deixá-lo descobrir a verdade ainda. Dia 2156. Ele fugiu. Deixou um bilhete dizendo que vai encontrar sua mãe verdadeira. Depois de tudo que fiz por ele, toda a educação que proporcionei, ele me abandona como se eu fosse nada. A voz de Helena falhou. Ela precisou parar por um momento, as emoções ameaçando sufocá-la. Continue, Isabela encorajou suavemente, segurando Sofia que agora tomava a mamadeira calmamente. Dia 2203. Descobri onde ele está, Universidade Esperança, estudando arquitetura. Tem uma namorada. Uma garota simples chamada Isabela. Eles parecem felizes, mas isso não pode continuar. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia sobre mim desde o início. Helena continuou lendo, sua voz ficando mais tensa a cada palavra. Dia 2267. Eles vão ter um bebê. Gabriel está radiante. Diz que quer ser o melhor pai do mundo. A ironia é cruel. Ele quer ser para seu filho o que nunca soube que eu tentei ser para ele. Dia 2280. Não posso deixar isso continuar. Se Gabriel encontrar Helena, se ela descobrir a verdade, tudo desmoronará. Todo o meu trabalho, todos os meus sacrifícios serão em vão. Helena parou de ler, o papel tremendo em suas mãos. Isabela, a próxima entrada é no dia que Gabriel morreu. O silêncio na sala era opressivo.
Até mesmo Sofia havia parado de beber a mamadeira e observava as duas mulheres com seus olhos grandes e atentos. Leia, Isabela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Dia 2285. Está feito. O mecânico que contratei fez um trabalho perfeito. Os freios vão falhar exatamente na curva mais perigosa da rodovia das colinas. Parecerá um acidente comum. Gabriel nunca saberá que foi necessário proteger nossa família. A mamadeira caiu das mãos de Isabela, espalhando leite pelo chão de mármore. Sofia começou a chorar, como se pudesse sentir a magnitude da revelação que acabara de ser exposta. Ele confessou, Isabela disse, suas palavras entrecortadas por soluços. Ele confessou que deu um fim no Gabriel. Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Não apenas isso. Ele chamou Gabriel de nossa família. Ele realmente acreditava que Gabriel era filho dele. 20 anos criando uma criança desaparecida e ele desenvolveu algum tipo de obsessão paternal doentia, Isabela disse, pegando Sofia no colo e tentando acalmá-la. Helena se virou, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. Há mais uma coisa que preciso verificar. Ela voltou ao cofre e retirou uma última pasta. Esta marcada apenas com seguros. Se Marcelo realmente planejou tudo isso, deve haver... Ela parou. Um documento específico chamando sua atenção. Aqui está. O que é? Uma apólice de seguro de vida para Gabriel. Uma que eu nunca soube que existia. Helena examinou o documento cuidadosamente. R$100.000. Beneficiário, Marcelo Santana. Ele fez seguro da vida do próprio filho, Isabela disse, o horror evidente em sua voz. E há mais, Helena continuou, sua investigação ganhando momentum. Aqui está uma transferência bancária feita 2 semanas após a morte de Gabriel. R$100.000 depositados na conta de Marcelo. A Sofia havia parado de chorar e agora olhava fixamente para Helena, como se pudesse entender a importância do que estava sendo descoberto. Helena pegou o telefone em sua mesa. Vou ligar para a polícia. Temos evidências suficientes para... Não! Uma voz disse da porta do escritório. Helena e Isabela se viraram rapidamente. Carmen estava parada na entrada, mas não estava sozinha. 2 homens de terno escuro a flanqueavam, suas expressões sérias e intimidadoras. Como vocês entraram aqui? Helena perguntou, automaticamente se posicionando entre os estranhos e Isabela com Sofia. Eu tenho chaves, lembra? Carmen disse, entrando lentamente no escritório. E estes são os advogados da família, Dr. Augusto Silva e Dr. Fernando Costa. Eles vieram me ajudar a resolver esta situação delicada. Que situação? Helena perguntou, embora soubesse exatamente do que se tratava. Dr. Augusto se adiantou. Senhora Monteiro, entendemos que a senhora está passando por um momento emocionalmente difícil, mas precisa compreender que tornar essas informações públicas seria devastador para todos os envolvidos. Devastador para quem? Isabela perguntou, abraçando Sofia protetoramente. Para a reputação da família, para a estabilidade da empresa, para os milhares de funcionários que dependem da Corporação Monteiro, Dr. Fernando respondeu. E principalmente para esta criança inocente. Helena deu um passo à frente. Como assim? Principalmente para Sofia. Carmen suspirou. Helena, se essas informações virem à tona, Sofia será para sempre conhecida como a filha do homem que foi criado por um criminoso. Você realmente quer esse fardo sobre ela? Eu quero que minha neta cresça conhecendo a verdade sobre seu pai. Helena respondeu firmemente. E queremos que ela cresça com segurança financeira e estabilidade. Dr. Augusto adicionou. Temos uma proposta. Helena estreitou os olhos. Que tipo de proposta? Dr. Fernando abriu uma pasta que carregava. Um fundo fiduciário de R$5 milhões para Sofia. Acesso completo aos melhores cuidados médicos e educacionais e uma casa própria para Isabela criar sua filha com dignidade. Em troca de? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta. Em troca do seu silêncio. Carmen disse simplesmente. Essas descobertas ficam enterradas para sempre. Helena olhou para os documentos espalhados em sua mesa, depois para Sofia nos braços de Isabela, depois para sua irmã. E se dissermos não? O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaças não ditas.
Esperamos que não seja necessário chegar a esse ponto, Dr. Augusto disse finalmente. Helena se aproximou de sua mesa e, com um movimento deliberado, começou a organizar todos os documentos que havia encontrado. Vocês têm razão sobre uma coisa, ela disse calmamente. Helena, Isabela disse nervosamente. Sofia merece crescer com dignidade e segurança. Helena terminou de organizar os papéis e os segurou contra o peito. Mas ela também merece crescer conhecendo a verdade sobre o pai heróico que teve. Um homem que, apesar de ter sido criado por um monstro, cresceu para ser gentil, amoroso e determinado a fazer o certo. Ela olhou diretamente para Carmen. E ela merece saber que sua avó lutou para garantir que a justiça fosse feita em nome dele. Helena, não faça isso, Carmen implorou. Já está feito, Helena respondeu, caminhando em direção à porta. Isabela, vamos. Temos uma visita a fazer à delegacia. A delegacia central fervilhava de atividade mesmo sendo quase meia-noite. Helena caminhava pelos corredores iluminados por luzes fluorescentes, carregando uma pasta repleta de evidências, enquanto Isabela a seguia com Sofia nos braços. O barulho de máquinas de escrever, telefones tocando e conversas em tons baixos criava uma sinfonia urbana de justiça em movimento. Delegado Moreira está esperando vocês na sala 3, disse a escrivã Marina Santos, uma mulher de meia idade que observava a cena com curiosidade mal disfarçada. Mas devo avisar, é raro ver casos assim chegarem aqui no meio da madrugada. Outras pessoas na delegacia começaram a notar o trio inusual. Uma mulher elegante claramente vinda de círculos empresariais, uma jovem mãe com uma bebê, e uma pasta que parecia conter segredos capazes de abalar estruturas. Um repórter que aguardava informações sobre outro caso sussurrou algo para seu fotógrafo, que discretamente preparou a câmera. O delegado Carlos Moreira era um homem experiente, com mais de 20 anos lidando com os casos mais complexos da cidade. Quando Helena e Isabela entraram em sua sala, ele ergueu os olhos dos documentos que estava revisando e imediatamente percebeu a gravidade da situação. Senhora Monteiro, entendo que tem informações sobre um possível crime? Ele perguntou, gesticulando para que se sentassem. Não possível. Confirmado, Helena respondeu, colocando a pasta sobre a mesa. E também sobre crimes, fraude empresarial e conspiração que durou mais de 2 décadas. Sofia escolheu esse momento para emitir um pequeno som, quase como se quisesse contribuir para a conversa. Isabela a balançou suavemente, mas seus olhos permaneceram fixos no delegado. Essas são acusações muito sérias, delegado Moreira disse, começando a examinar os primeiros documentos. Vocês têm ciência de que, dependendo do que está aqui, isso pode gerar uma investigação que mudará muitas vidas? Já mudou a nossa, Isabela disse suavemente, olhando para Sofia. A questão é se a justiça será feita ou se o poder vai tentar encobrir tudo novamente. O delegado continuou lendo e Helena observou sua expressão mudar gradualmente de ceticismo profissional para genuína perturbação. Quando chegou ao diário de Marcelo, ele parou completamente. Isso aqui é uma confissão de algo premeditado, ele murmurou. De meu filho, Helena confirmou, sua voz carregada de uma dor que ecoou pela sala. Gabriel foi criado por 20 anos pelo homem que o tirou de mim, apenas para ser eliminado quando tentou encontrar sua família verdadeira. Na sala ao lado, outros funcionários da delegacia começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. O detetive Antônio Silva encostou discretamente na porta, fingindo organizar papéis, mas claramente interessado na conversa. Delegado Moreira se levantou e foi até a janela, processando as informações. Senhora Monteiro, se tudo isso for verdade, e as evidências iniciais sugerem que é, estamos falando de um dos casos de corrupção familiar mais complexos que já vi. E o mais trágico, Helena adicionou, porque no centro de tudo isso havia um menino inocente que só queria voltar para casa. Sofia começou a choramingar, e Isabela automaticamente começou a balançá-la. O som frágil da bebê no meio daquela conversa sobre crimes tão graves criou um contraste emocional que tocou até mesmo o experiente delegado. Há algo mais que vocês precisam saber, Helena disse, retirando uma gravação de áudio de sua bolsa. Consegui isso antes de sair do escritório. O que é?
Uma gravação da conversa que tivemos com os advogados de minha irmã. Eles tentaram nos subornar para ficarmos caladas, oferecendo 5 milhões de reais. O delegado pegou o gravador com interesse renovado. Isso configura tentativa de obstrução da justiça. Enquanto a gravação tocava, várias pessoas na delegacia pararam suas atividades para escutar. As vozes dos advogados oferecendo dinheiro em troca de silêncio, seguidas pela resposta firme de Helena recusando, criaram um momento de tensão palpável. Inacreditável, sussurrou Marina, a escrivã que havia se aproximado. Eles realmente acharam que podiam comprar o silêncio sobre um crime? Quando a gravação terminou, delegado Moreira se sentou novamente, sua expressão séria. Senhora Monteiro, preciso que entenda. Abrir essa investigação significa que sua família, sua empresa, toda a sua vida privada será exposta. Tem certeza de que está preparada para isso? Helena olhou para Sofia, que agora dormia tranquilamente nos braços de Isabela. Delegado, passei 20 anos da minha vida acreditando que era responsável pela morte do meu filho. 20 anos me afogando em culpa, construindo um império para tentar preencher um vazio que não deveria existir. Sua voz ganhou força. Se expor a verdade significa que minha neta crescerá sabendo que seu pai foi um herói que tentou fazer a coisa certa, então sim, estou mais do que preparada. Isabela se inclinou para a frente. Delegado, o que acontece agora? Agora começamos uma investigação completa. Vou precisar que vocês prestem depoimento formal. Vou requisitar a exumação do corpo que foi enterrado como sendo Gabriel criança e vou emitir mandados para investigar as contas bancárias de todos os envolvidos. Do corredor, chegaram vozes agitadas. Aparentemente, a notícia de que algo grande estava acontecendo havia se espalhado. Há jornalistas lá fora, o detetive Silva informou, aparecendo na porta. Parece que alguém vazou informações sobre um caso envolvendo a Corporação Monteiro. Helena e Isabela trocaram olhares preocupados. Não se preocupem, delegado Moreira disse. Vou garantir que saiam pela porta dos fundos. Mas vocês precisam estar preparadas. Amanhã isso estará em todos os jornais. Que seja, Helena respondeu. A verdade não pode mais ser escondida. Enquanto se preparavam para sair, Sofia acordou e olhou diretamente para Helena, seus olhos grandes parecendo carregar uma sabedoria antiga. Helena estendeu o dedo mindinho e Sofia o agarrou com sua mãozinha minúscula. Prometo que você crescerá orgulhosa do seu pai. Helena sussurrou para a neta. E saberá que, no final, a verdade sempre vence. O detetive Silva os escoltou pelos corredores dos fundos da delegacia. Pelo caminho, outros funcionários paravam para observar, alguns sussurrando entre si, outros simplesmente balançando a cabeça em solidariedade. Senhora Monteiro, Marina, a escrivã, se aproximou antes que saíssem. Quero que saiba que o que a senhora está fazendo é corajoso. Muitas pessoas em sua posição escolheriam o silêncio. O silêncio custou caro demais para minha família, Helena respondeu. Não pode custar mais. Quando finalmente saíram pela porta dos fundos, o ar fresco da madrugada pareceu carregar uma sensação de alívio. Helena respirou profundamente, sentindo como se um peso de décadas tivesse sido retirado de seus ombros. Helena, Isabela disse suavemente, você tem certeza de que fizemos a coisa certa? Sua irmã, os advogados, eles não vão simplesmente aceitar isso. Helena olhou para o céu estrelado. Isabela, pela primeira vez em 20 anos, posso olhar para as estrelas sem sentir culpa. Gabriel está finalmente livre para descansar em paz, sabendo que a verdade foi revelada. Sofia fez um pequeno ruído, quase como se concordasse. E amanhã, Helena continuou, o mundo inteiro saberá que Gabriel Henrique Monteiro não foi apenas uma vítima, foi um sobrevivente que lutou até o último dia para encontrar sua família e construir uma vida de amor. Do outro lado da rua, os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, pintando o céu com tons dourados que prometiam um novo dia, um dia onde a verdade finalmente seria livre. O jardim da nova casa de Isabela estava repleto de flores que ela havia plantado cuidadosamente ao longo das semanas anteriores. Era uma manhã ensolarada, e Sofia, agora com alguns meses a mais, brincava em um cobertor colorido sobre a grama,
seus risinhos ecoando pelo ambiente tranquilo que havia se tornado seu lar. Helena chegou carregando um buquê de lírios brancos e um envelope oficial. Seu rosto mostrava uma mistura de alívio e melancolia, a expressão de alguém que finalmente havia encontrado paz após uma longa jornada. Como está nossa pequena princesa hoje? Helena perguntou, sentando-se no cobertor ao lado de Sofia, que imediatamente estendeu os bracinhos em sua direção. Ela estava esperando por você. Isabela sorriu, observando o vínculo natural entre avó e neta. Sempre fica mais animada quando escuta seu carro chegando. Helena pegou Sofia no colo, beijando suavemente sua testa. Tenho novidades importantes para vocês duas. Isabela se sentou mais próxima, a curiosidade evidente em seus olhos. O que aconteceu? Helena abriu o envelope com cuidado, retirando diversos documentos oficiais. A investigação foi concluída. Tudo foi confirmado oficialmente. A fraude empresarial, o crime. Sua voz permaneceu firme, mas carregada de emoção. Gabriel pode finalmente descansar em paz, sabendo que a verdade prevaleceu. E sua irmã, Carmen, está cooperando com as autoridades. Os advogados que tentaram nos subornar perderam suas licenças. A Corporação Monteiro está sendo reestruturada sob nova administração ética. Helena fez uma pausa, olhando para Sofia que brincava com seus dedos. Mas o mais importante é isto. Ela retirou outro documento do envelope, um certificado de paternidade oficial. O teste de DNA confirmou definitivamente que Gabriel era meu filho biológico e Sofia é minha neta legítima. Não há mais dúvidas, não há mais questionamentos. Isabela sentiu lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Finalmente. Há mais. Helena continuou, sua voz ganhando um tom de esperança. Decidi fazer algo que sei que Gabriel aprovaria. Ela se levantou, ainda segurando Sofia, e caminhou até uma pequena árvore que havia sido plantada recentemente no jardim. Esta é uma muda da árvore que crescia no jardim da nossa antiga casa, onde Gabriel costumava brincar quando era pequeno. Plantei aqui para que Sofia possa crescer brincando à sombra das mesmas folhas que abrigaram seu pai. Isabela se aproximou, tocando delicadamente o tronco ainda jovem. É perfeita. E isto? Helena disse, entregando uma chave dourada para Isabela. É a chave da Fundação Gabriel Monteiro, que acabei de estabelecer oficialmente. Uma fundação? Helena sorriu, seu rosto iluminando-se com um propósito renovado. Uma fundação dedicada a reunir famílias separadas e proteger crianças vulneráveis. Vai usar toda a fortuna que construí durante esses anos de dor para garantir que outras famílias nunca passem pelo que passamos. Sofia fez um barulhinho de aprovação, como se entendesse a importância do momento. Isabela, quero que você seja a diretora executiva. Helena continuou. Gabriel sempre sonhava em construir lares onde famílias pudessem ser felizes juntas. Agora nós vamos realizar esse sonho dele. Isabela ficou sem palavras por um momento, olhando alternadamente para Helena e para Sofia. Eu não sei se tenho a experiência necessária. Você tem algo muito mais valioso que experiência, Helena disse firmemente. Você tem o coração de uma mãe que lutou pela verdade, mesmo quando o mundo inteiro parecia estar contra nós. Gabriel escolheu você não apenas como a mãe de sua filha, mas como sua companheira de sonhos. Ele sabia que você tinha a força necessária. No jardim vizinho, uma família estava fazendo um piquenique. As crianças corriam e brincavam enquanto os pais observavam com sorrisos carinhosos. A cena era um lembrete doce de como a vida deveria ser, simples, amorosa e genuína. Helena, Isabela disse suavemente, tem algo que preciso te contar. Helena a olhou com atenção. Ontem à noite, quando estava colocando Sofia para dormir, ela sorriu e disse sua primeira palavra. Isabela revelou, sua voz embargada de emoção. Qual foi? Vovó. Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Sofia, como se soubesse que estava sendo o centro da conversa, balbuciou alegremente e estendeu os bracinhos para Helena. Ela sabe. Helena sussurrou, abraçando a neta contra o peito. De alguma forma, ela sabe que somos família de verdade. Um passarinho pousou na árvore jovem de Gabriel, cantando uma melodia suave que parecia abençoar o momento. Isabela se aproximou,
e as 3 gerações de mulheres da família Monteiro se abraçaram sob a sombra prometida de esperança. Helena, Isabela disse, quero que saiba que Gabriel falava sobre você todos os dias. Ele dizia que sentia sua presença, mesmo sem te conhecer. Que sonhava com o dia em que vocês se reencontrariam. E nós nos reencontramos, Helena respondeu, olhando para Sofia. Através dela. Através do amor que ele deixou para trás. Sofia riu alto. Um som puro e cristalino que encheu o jardim de alegria. Sabe o que é mais incrível? Helena continuou. Durante todos esses anos, eu construí prédios e empresas tentando preencher um vazio. Mas agora percebo que Gabriel estava construindo algo muito mais importante. Ele estava construindo uma família baseada no amor verdadeiro. Isabela assentiu, secando as lágrimas. E agora nós vamos continuar construindo. A Fundação Gabriel vai ajudar outras famílias a encontrarem o que quase perdemos para sempre. Helena se levantou, ainda segurando Sofia, e olhou para a casa aconchegante que havia comprado para Isabela. Não era uma mansão, mas era um lar. O tipo de lugar onde uma criança poderia crescer feliz, segura e amada. Vocês sabem qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Helena perguntou. Qual? Que o amor verdadeiro é indestrutível. Eles conseguiram me separar do meu filho fisicamente. Conseguiram me fazer acreditar em mentiras por décadas. Mas nunca conseguiram destruir o amor que existia entre nós. Helena beijou a testa de Sofia novamente. E esse amor se multiplicou. Primeiro através de você, Isabela, que amou Gabriel como ele merecia ser amado. Agora através de Sofia, que vai crescer conhecendo a verdade sobre o pai heróico que teve. Do outro lado da rua, uma jovem mãe empurrava um carrinho de bebê, parando para acenar gentilmente quando viu a cena tocante no jardim. Pequenos gestos de humanidade que lembravam que, apesar de toda a dor e injustiça, o mundo ainda estava cheio de bondade. Helena, Isabela disse, sua voz cheia de gratidão. Obrigada por nunca desistir da verdade. Obrigada por me ajudar a encontrá-la. Helena respondeu. E por me dar a chance de ser a avó da menina mais incrível do mundo. Sofia escolheu esse momento para dizer novamente, mais claramente dessa vez, vovó. As 2 mulheres riram através das lágrimas, e Helena ergueu Sofia no ar, girando suavemente enquanto a bebê gargalhava de prazer. Gabriel, Helena sussurrou, olhando para o céu azul. Seu sonho se realizou. Sua família está junta, sua filha vai crescer amada, e seu legado vai ajudar outras famílias a encontrarem o que nós quase perdemos. O vento suave balançou as folhas da árvore jovem, quase como uma resposta carinhosa. Isabela se aproximou e colocou a mão no ombro de Helena. Vamos começar nossa primeira reunião da Fundação Gabriel? Helena sorriu, o tipo de sorriso que havia esquecido como fazer durante 2 décadas de dor. Vamos. Temos muitas famílias para reunir e muito amor para espalhar. As 3 entraram na casa de mãos dadas. Avó, mãe e filha, carregando consigo a certeza de que, não importa quanta escuridão tente esconder a verdade, o amor sempre encontra um caminho para brilhar novamente.